Olá pessoal, eu estou aqui para tentar complementar o segundo vídeo que eu fiz falando de padrão. Eu não tenho a pretensão em continuar fazendo vídeos e colocando aqui no canal. Pretensão eu não tinha pretensão nem de fazer vídeos desta forma, mas resolvi fazer em virtude de vários pedidos que eu tive. E hoje eu vou demonstrar alguns sites que existem mostrando a questão do padrão do periquito ideal, para o criador poder buscar, poder estudar, poder aprofundar, porque as matérias elas estão na internet, nem tudo está na internet, mas tem muita coisa que dá para abrir a mente do criador iniciante. Compre o manual de julgamento, vai ajudar bastante o criador iniciante. E eu vou mostrar aqui alguns sites que também vai dar um norte bem legal para quem quer estudar e aprofundar no conhecimento. Bom, o que eu quero dizer aqui? Existem, inicialmente, 3 tipos de criadores. Existe aquele criador que vai iniciar uma criação. Existe o criador que quer criar, adquirir boas aves e participar de torneio, né? Segundo tipo de criador, existe o criador que é igual ao primeiro, com uma única diferença. Ele quer criar boas aves, mas não quer disputar torneio. Ele participa de clube, anilha seus periquitos, mas não tem interesse em participar de torneio, mas gosta de ter uma boa ave e de um bom padrão em seu plantel. Este vídeo é para esses 2 tipos de criadores. Para aquele que está querendo começar, não tem uma ideia de qual o melhor caminho seguir e quer criar uma boa ave com um bom padrão e ir evoluindo dentro do conhecimento que ele vai adquirindo ano após ano, subindo degrau a degrau. É para esses 2 tipos. Qual que é o terceiro tipo de criador que existe? Aquele criador que cria pelo prazer de ter a ave, não importando se ela tem uma boa morfologia, se ela tem um bom padrão, ele cria do jeito que ele gosta. Se ele olha para a ave e está satisfeito com ela, ele vai criar assim mesmo, por mais que ela apresente alguns defeitos morfológicos ou não. Então existem 3 tipos de criadores, todos são corretos, só que o criador tem que primeiro delimitar qual caminho ele quer seguir. Ele quer criar corretamente e disputar um torneio, ele quer só criar corretamente, mas não quer disputar torneio, ou ele vai querer criar por livre e espontânea vontade, pelo simples prazer de criar, e às vezes nem vai participar de clube, ele vai só colocar na gaiola, tirar os filhotes e ter o prazer do hobby, de estar ali a cada dia e espairecer, vamos assim dizer, porque é muito bom quando a gente está mexendo com o que a gente gosta, seja o hobby que for. Então vamos adentrar em alguns pontos que eu vejo necessário falar aqui, porque tem alguns mitos e algumas crenças que são faladas e o criador tem que ter uma certa noção de qual caminho ele deve seguir. Primeiro, eu não sou o dono da verdade, a minha palavra não é o ponto final, eu estou aqui dando uma opinião diante daquilo que eu já presenciei durante vários anos de criação e estou buscando passar um pouco do conhecimento que eu tenho para quem está começando. Vamos lá. Tudo na nossa vida é regido por regras. Nossa vida toda tem regra. A nossa vida toda tem leis. Aqui atrás de mim eu tenho vários livros jurídicos. Dá para observar, tem várias leis ali, várias normas ali. E a gente tem que seguir essas normas, porque se não seguir, nós vamos sofrer sanções, seja numa área tributária, seja na área criminal, seja na área civil ou outra área, ok? Vamos dar um simples exemplo aqui. Uma pessoa quer aprender a conduzir um veículo, a dirigir. Ela não tem carteira de habilitação. O que ela faz? Ela procura uma autoescola, o instrutor vem, entra dentro do carro, passa todas as instruções para ela e dia após dia ela vai tomando aula, vai passando nas provas, faz a prova de habilitação e consegue
a sua habilitação final. Aí ela pega a carteira de motorista. Quando você está na autoescola, são passadas várias regras da condução do veículo e como se conduzir na via pública. Aquela é a forma correta. Você aprende a forma correta e consegue pegar a sua carteira de habilitação. Isso é uma regra. O nosso Código de Trânsito brasileiro está cheio de regras, ok? Depois que você tem a sua carteira de motorista e você vai conduzir o seu veículo na rua, você pode conduzir ele da forma que você quiser, mas você vai sofrer sanções, porque nós temos regras a serem cumpridas. Então, se o condutor começar a conduzir veículo sem cinto de segurança, conduzindo o veículo de forma imprudente, durante a noite anda com o farol apagado, caso ele seja apanhado, ele vai sofrer sanções. Então, cada um faz o que quer, mas existem regras. No nosso hobby não é diferente. Existem regras. Caso o criador queira iniciar uma criação com seriedade, existem regras para você criar uma ave, seja para disputar um torneio e conduzir da melhor forma seu plantel. Se você for enviar ave por avião para outro criador, existem regras a serem cumpridas de documentos que você tem que conseguir para você enviar legalmente uma ave de um estado para outro. Tem que ter um atestado veterinário, tem que ter uma guia de transporte animal, tem que tirar nota fiscal das aves, declarar no imposto de renda no ano seguinte, tem que fazer a reserva do voo, pagar a tarifa de embarque para conseguir enviar uma ave. Então, a nossa vida é cheia de regras. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou mostrar nesse vídeo algumas regras que existem para juízes e os criadores que vão expor periquito em torneio, que devem seguir, não é que precisa, que seja obrigatório, não, segue quem quer. Só que se você não seguir, você pode sofrer uma penalização. É livre, é free, tá? Eu vou passar a forma mais ideal, não que tenha que fazer, eu não sou o dono da verdade, mas eu vejo aqui na minha condição de mostrar e elucidar para quem está começando qual é o melhor caminho, ok? Um ponto importante, quem está começando, eu já disse isso aqui e vou repetir de novo, nos outros vídeos eu falei e vou tornar a repetir. Quem está começando, o que mais visualiza numa ave? Tamanho, coroa e a cor. Essas três coisas, tamanho, coroa e cor. Isso é visual. Qualquer pessoa que não entende nada da morfologia de um periquito, o que vai enxergar primeiramente? Tamanho, coroa e cor. Beleza? Enxergar a largura de face, enxergar a postura, enxergar a textura de pena, enxergar a quantidade de pena abaixo da região dos olhos, enxergar um backskull, as marcações corretas, isso leva um tempo, mas está ao alcance de qualquer um. Basta estudar, basta aprofundar que o conhecimento vem. O conhecimento, gente, está espalhado em tudo quanto é lugar, está ao alcance de qualquer um. Hoje você está num quadro, daqui 3, 4 anos você é outro criador. Basta se dedicar, ok? Por que eu estou falando isso? Depois desses 3 itens que fica fácil de observar, existem o 4º item que todo criador observa e a informação que ela é passada, ela tá, algumas vezes, não em todas, ela acaba sendo passada de uma forma um pouco errada. O que eu estou querendo dizer? O fleck. Eu nem gosto de ficar batendo muito nessa tecla do fleck. Por quê? Porque o fleck é um defeito presente na ave, como qualquer outro defeito. Só que o fleck, ele é mais fácil de você ver, porque ele é visual em algumas aves. Tem ave que o fleck não é visual e ele está presente, eu vou citar isso também. Mas na grande maioria o fleck é visual, você bate o olho na ave, você vê o fleck. O que é o fleck? Fleck são as pintas na coroa. Eu vou mostrar aqui que existe regra para quem quer disputar torneio. Gente, eu estou falando aqui, para quem quer disputar torneio ou quem quer criar dentro da regra. É para aqueles 2 primeiros criadores que eu citei no início do vídeo. Para quem quer criar pelo prazer de criar,
esse vídeo não é para esse tipo de criador. Fleck não é defeito para plantel, não. Fleck nunca foi defeito para você criar num plantel. Fleck é despontuado como uma falta grave caso você venha apresentar em um torneio. Tem um outro assunto que circula e eu acho, no meu dever como criador, dar a minha opinião aqui. A minha opinião, eu deixo bem claro, é a opinião do Luiz Américo. O João tem outra opinião, o Pedro tem outra opinião, cada um tem uma opinião. Eu vou passar a minha aqui e vou tentar comprovar com imagens o que eu estou dizendo. O que eu vou falar agora? Tem uma informação sendo passada já tem tempos em vários meios de comunicação visual, ou seja, um Facebook, um WhatsApp, o que for, que quem não trabalha com ave Fleck não evolui plantel. Gente, é a mesma coisa de falar. Quem não trabalha com ave que senta com a barriga no puleiro não evolui plantel. Quem não trabalhar com ave fina não evolui plantel. Porque tudo é um defeito. Só que o Fleck, ele é penalizado em torneio como falta grave. E eu vou mostrar. Tá? Não sou eu que estou falando isso. E essa regra existe. E eu sou obrigado a passar aqui a forma correta. Agora, se você quer seguir o caso do exemplo anterior que eu disse, do condutor que depois que pega a carteira de motorista faz o que quer na rua e depois vai ser penalizado, o criador faz o que quer. A minha função é mostrar a forma mais correta. Agora, quer seguir o outro caminho? Siga. Não tem problema nenhum. É free. Agora, eu tenho que tentar elucidar e mostrar, dentro do meu conhecimento, a forma mais correta para mim, porque eu estou tentando ajudar. Às vezes para o outro essa forma não é a mais correta. Vamos lá. Por que eu considero Fleck como um mito na evolução do plantel? Porque ele não evolui. Sabe por que não? Suponhamos que você tem uma ave Fleck, tá? Maravilhosa. Uma não. Vamos pegar um exemplo maior. Você tem 10 aves Flecks no plantel, com pintas na coroa. 10. Maravilhosas. Bonitas mesmo. Visualize isso. Você coloca 10 gaiolas e em cada gaiola você coloca uma dessas aves e coloca um parceiro limpo junto para evoluir um plantel. E o seu plantel evolui muito a partir dessas 10 aves Flecks. Aí vem aquele ditado: o plantel evoluiu porque eu trabalhei com ave Fleck. Não, senhor. O plantel evoluiu com as 10 aves Flecks não foi por causa dos Flecks. A forma de falar é diferente. É que, apesar de serem Flecks, ter as pintas na coroa, apesar disso, as 10 aves, por serem muito boas, apresentam características morfológicas que agregaram nas futuras gerações, apesar de terem Fleck. Porque se você colocar 10 aves medianas em gaiolas de reprodução e Fleck, você não vai evoluir o plantel, porque elas são medianas ou até mesmo fracas. Porque se o Fleck evoluísse um plantel, você raramente ia ver uma ave fraca Fleck, todas iam ser boas. Fleck é só um detalhe na coroa do periquito, apenas isso. São as melaninas que apresentam, as pintas, os spots que apresentam na coroa em graus diferentes. Pode ser um grau muito leve, um grau médio, um alto grau de Fleck. Você pode usar um Fleck num plantel? Pode, lógico que pode. Eu uso ave Fleck, pouquíssimas, mas eu tenho ave Fleck e uso. Por quê? Porque elas apresentam outras características importantes e que eu quero agregar na minha criação. O Fleck vai ser passado? Vai ser passado. Mas vai ser passado também as outras características que eu procuro. Às vezes uma máscara mais profunda, uma largura de máscara, tem uma largura de face maior e a fêmea às vezes tem Fleck. Eu vou usá-la. Não há mal nenhum
comprar uma ave fleck, trabalhar com uma ave fleck, não há mal nenhum nisso. O que o criador precisa ter em mente é que fleck não é sinônimo de alongamento de pena, ele não é sinônimo de evolução de um plantel, não. Porque existem aves com penas longas, limpas e dentro da regra. E aves limpas evoluem um plantel muito mais do que uma ave que apresenta fleck. Por quê? Porque ela já está dentro da regra. Você vai aliviar o seu trabalho ali. Agora, ter uma ave limpa também não é sinônimo de que o plantel inteiro vai ser limpo. Por quê? Se ela vem de casais que tinham fleck, você pode acasalar duas aves limpas e nascer um filhote que apresenta fleck, pintas na coroa. Você pode também acasalar duas aves flecks e nascer uma ave limpinha. Limpinho, a cabeça é um algodão, de tão branco. E também, às vezes, o dia que você acasalar ele, o fleck volta. Então, existem várias opções. O ideal é sempre, se você tem uma ave que apresenta pintas na coroa, acasale com uma de coroa limpa e vai montando o quebra-cabeça, que é o puzzle que eu falei no terceiro vídeo. Tem que montar, tem que ir criando. Agora, tenha um conceito mais correto sobre o fleck. Quer comprar uma ave que tenha fleck? Pode comprar, pode adquirir, não há problema algum nisso, mas você tem que ter em mente um critério razoável para saber usar, porque o fleck ele vai se espalhando no plantel, ele vai se espalhando, e para essas pessoas, que é o criador número 1 e o criador número 2, que eu citei no início do vídeo, um que quer disputar torneio e o outro que quer criar dentro da regra, se você for utilizando muito aves flex, seu plantel vai evoluir, porque se você estiver usando aves flex com alta morfologia, com alto padrão, seu plantel vai evoluir morfologicamente, vai. Porque as aves são boas morfologicamente. E o que vai passar para a futura geração? Essas qualidades que ela tem, mas o fleck passa também. E aí o dia que você falar, vou apresentar uma ave no torneio, o fleck vai junto e vai ser penalizado lá. Porque se o árbitro for aplicar a regra, e todos eles tendem a aplicar a regra, porque senão a gente pode pegar a regra, rasgar ela e jogar fora. E a regra existe. Então, na hora que o árbitro chegar e for julgar e for aplicar a regra, ele vai penalizar a sua ave. Às vezes, uma ave fleck ganha um campeonato, mas ocorreu isso no Brasil? Ocorreu. Mas por que ela ganhou o campeonato? Procure saber os reais motivos de por que uma ave fleck, e que tinha pouco fleck, não era um fleck de alto grau, não, eram poucos fleck. Foi premiado? Foi. Procure saber o real motivo com o árbitro que julgou, por que aquela ave foi premiada. Porque existe um segundo lugar, por que aquele segundo colocado ficou em segundo lugar? Alguma coisa aconteceu. Por que o terceiro lugar ficou naquela colocação? Alguma coisa aconteceu. Então, não vá construindo informações e passando para justificar um argumento. Não faça isso. Hoje é muito fácil na mídia social fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Pegar uma câmera, colocar um microfone, falar e passar a informação é muito fácil. Hoje quase todo mundo tem o dom da palavra, todo mundo quer empurrar para o outro a opinião dele. Eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para tentar mostrar. Lógico que eu estou dando a minha opinião, mas eu estou aqui para tentar mostrar a forma mais correta. Quer criar ave fleck? Crie. Mas tenha ciência de que o ideal são certos padrões já delimitados e que se você for trabalhar com uma ave fleck, ela tem que ter características que vai agregar no seu plantel. Aí você trabalha com ela. Some ela com uma outra que tem essa coroa limpa. Ah, não, mas eu quero somar essa ave fleck com outra fleck. Porque eu quero fixar esse back school, eu quero fixar essa máscara que as duas apresentam. Faça isso. Vai fixar o fleck também? Vai. Mas depois você faz outro tipo de trabalho para tentar eliminar esse fleck. Isso não tem problema. Trabalhar em plantel é uma coisa. Tá? Não tem problema nenhum trabalhar com ave fleck em plantel. Eu evito. O Luiz Américo, criador de periquita há muitos anos, evita trabalhar com ave fleck. Tá? Mas eu estou deixando aqui, é algum problema trabalhar com ave fleck? Não, eu evito, mas eu trabalho. Eu tenho 3 gaiolas, são 35 gaiolas hoje que eu trabalho no meu plantel. Pretendo aumentar o número de gaiola. Trabalho com 35. Em 32 são aves limpas. Tem 3 que eu tenho aves flex.
É um número pequeno, mas eu trabalho. Que mal que há nisso? Agora, eu tenho consciência de que se eu for apresentar uma ave num torneio, eu vou apresentar aves que estejam dentro da regra. Porque entrar num torneio para participar, já sabendo que eu tenho a chance de ser penalizado com certas aves que eu estou levando porque elas apresentam fleck em grau pequeno ou grau médio, para que eu vou levar essa ave lá? Eu me vejo na obrigação de falar isso aqui porque o fleck, ele é um defeito aparente. Todos os defeitos são aparentes, mas o fleck é muito fácil de visualizar. A ave pode estar voando, que você vê que ela é fleck porque é visível. Tem as pintas na coroa. Então, eu falo isso aqui porque uma criança de 2, 3 anos de idade já sabe identificar uma ave que tem fleck. Então o fleck ele é muito falado. Mas o vídeo hoje não é para falar de fleck, não. Mas eu quero tentar mostrar para o criador iniciante como ele deve analisar essa questão do fleck. Posso adquirir ave fleck? Pode. Posso trabalhar com ave fleck? Pode. A ave fleck vai evoluir meu plantel? Não, isso é mito. Isso é mito. A ave fleck não evolui o plantel. O que evolui o plantel são as características positivas e necessárias para ter um periquito que essa ave fleck que às vezes você tenha, apresenta. Às vezes é uma ave fantástica e ela tem fleck. Ela vai tirar filhotes excelentes do seu plantel, somado com uma boa fêmea? Vai! Ah, mas então o fleck evolui o plantel. Não, apesar de ter fleck, apesar do fleck, ela evolui o seu plantel por causa das características positivas que ela tem. Não foi o fleck. Fleck não evolui, porque senão você não ia ver um periquito mestiço. Fleck. Ele ia ser bem diferente. Uma pena muito longa. Ah, mas o fleck alonga a pena. Não alonga, porque se fosse assim, a gente não ia ver periquitos limpíssimos que tem no mundo todo, com a coroa maravilhosa, longa e com a coroa fantástica, sem nada, limpíssimo, algodão. Então o fleck, gente, é só um detalhe que o periquito apresenta e que torna ele com uma falta grave num torneio. É isso. Agora, quer criar um plantel, quer trabalhar com fleck? Trabalhe. Mas não coloque na cabeça essa ideia de que se eu não trabalhar com ave fleck, meu plantel não evolui. Não. O que evolui um plantel é a seleção que você vai fazer nas aves que você tem e trabalhar com aves que tenham boa morfologia, seja elas flex ou não. Então, dê preferência à ave limpa. Preferência. Pode trabalhar com fleck? Pode. Tem gente que escuta um vídeo meu, um áudio meu e distorce tudo e fala outra coisa na mídia social. Eu estou tentando ajudar. Não estou falando que não pode trabalhar com ave fleck. Eu trabalho com ave fleck, mas numa pequena quantidade. Essa é a forma mais correta. Agora, quer agir de outra forma? Gente, é free, é livre para qualquer um conduzir o seu plantel da sua forma. Agora, se eu sento aqui, vou gravar esse vídeo para tentar ajudar, como que eu passo uma informação errada ou equivocada? Aqui eu não estou fazendo nada para favorecimento pessoal, para mim, não. Esse conhecimento eu já tenho. Eu passo ele gratuitamente para tentar ajudar o hobby, porque eu me vejo nessa condição de ajudar e atender vários pedidos de vários criadores. Por que não ajudar, sendo que eu tenho condições de ajudar? É por isso que eu faço esse vídeo. Bom, eu acho que ficou um pouco explicado essa questão do fleck. Eu vou continuar falando disso, mas vou falar também das outras características a seguir, mostrando algumas ilustrações de como proceder, porque vendo fica mais fácil. Mas eu tive que fazer essa parte introdutória, que apesar que fica um pouco chato, mas eu vejo como necessário. Não sei se vou continuar publicando vídeos falando a respeito das características necessárias que um criador deve observar numa ave. Não sei se eu vou continuar. Por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui. Às vezes ele fique longo, mas eu consigo fechar toda uma ideia que eu pretendo passar, ok? Vamos para as imagens que vai ficar mais fácil elucidar tudo que eu estou querendo dizer nesse vídeo aqui. Vamos lá. Bom, eu fiz este desenho para tentar ilustrar o que eu estou acabando de falar.
O desenho não é perfeito, mas eu acho que vai elucidar um pouco o que eu disse. Vamos para uma hipótese, ok? Suponhamos que o periquito da figura número 1, esse aqui que eu estou passando o mouse em cima, número 1, seja o periquito com padrão ideal, está escrito embaixo. O número 2 é idêntico ao número 1, também é um periquito com padrão ideal, só que ele é fleck, tá lá as pintas na coroa. O terceiro é um periquito fino, eu afunilei ele aqui na figura para tentar ilustrar, tem uns flecks um pouco maior na coroa, umas pintas maiores na coroa, e é fleck, ok? Então tem o item 1, 2 e 3. Vamos supor que o criador tenha no plantel este periquito do meio, o 2. É um periquito com padrão ideal, nesta hipótese que eu estou dando, e fleck. Aí o plantel do criador evolui. Por quê? Às vezes ele não tem um periquito só assim, ele tem uns 10 periquitos assim. E todos são flex. E o plantel do criador evolui. O plantel do criador evolui porque ele tem periquito com padrão ideal, que é o caso da figura 2, e são flex. Mas evolui não é por causa dos flex, é que apesar de ter os flex, o periquito apresenta padrões morfológicos que são positivos à evolução do plantel. Agora, entre um periquito com um padrão ideal, com fleck, e um periquito com padrão ideal limpo, eu sempre optei em trabalhar com aves limpas. Porque o fleck não evolui plantel. O que evolui plantel são as características positivas que a ave fleck apresenta quando acasalada dentro de um plantel. Lembrando que o fleck é transmitido. Vamos para o item 3. Suponhamos que o criador tem um periquito, no caso desse item 3, que ele é apenas fino, mas tem uma máscara legal, profunda, tem uns spots grandes na coroa e ele quer usar esse periquito. Quando ele utilizar esse periquito, ele vai transmitir essa máscara profunda, vai transmitir uma coroa direcionada, vai transmitir os flecks, mas essa característica de ave fina vai passar para alguns filhotes. Então, as características são transmitidas, sejam elas positivas ou negativas. Não é o fleck que faz isso. Então, a questão de use ave fleck que seu plantel evolui. Não, tem que saber como falar isso. Se você for utilizar uma ave fleck, procure nesta ave fleck características positivas que vá agregar no seu plantel. Porque se você utilizar uma ave fleck que tenha características negativas, você vai transmitir essas características negativas. Então não é o fleck que faz isso. O que transforma isso dentro do plantel são as características positivas que a ave apresenta, ok? Espero que esse exemplo aqui seja suficiente para tentar elucidar o exemplo. No item 1, uma ave limpa dentro da regra, numa hipótese, tá? Com padrão ideal. E no item 2, a mesma ave, só que fleck. Ela também ajuda na evolução de um plantel. Não há mal nenhum você utilizar uma ave fleck dentro de um plantel. Só que o que faz o plantel desenvolver são as características positivas que ela possui, conforme eu já expliquei algumas características no vídeo 2, ok? Mas o fleck é transmitido. Ele não é responsável pela evolução do plantel. O que evolui o plantel são as características positivas que a ave apresenta. Um detalhe que eu quero complementar aqui, do que eu já disse anteriormente, é com relação a aves que às vezes se apresentam de uma única cor e ela ainda apresenta o gene do fleck e que vai ser passado para as futuras gerações. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você tem um periquito cintilante simples com a coroa toda marcada de pinta e é uma ave fantástica no seu plantel. E você tem uma fêmea cintilante simples também, com a coroa toda marcada, e é muito boa. Se você fecha esses dois cintilantes simples, esse macho e essa fêmea, você vai ter 25% de chances de tirar um cintilante duplo fator. Ele vem de uma cor só. Série verde vem amarelo, série azul ele vem branco. Se você conseguir tirar um periquito fantástico, como esse macho e essa fêmea, que apesar de serem cintilantes e flex,
tirar filhotes tão bons quanto ele e cintilante duplo fator, você vai poder apresentar esse cintilante duplo fator num torneio, porque ele se enquadra dentro da regra. A coroa dele é livre de qualquer marcação. Agora, o fleck, ele passa para as futuras gerações. O dia que você acasalar esse cintilante duplo fator, por exemplo aqui, com um periquito normal, você vai tirar 100% de cintilante simples. E a probabilidade é muito alta de todos eles virem flex. Talvez um ou outro pode até vir sem os flex, mas é difícil. O fleck vem, tá? Para uma ave vir sem flex, você já tem que vir trabalhando para eliminar isso. Isso pode acontecer também com os hinos. Você pode pegar um macho fleck, portador de hino, e acasalar com uma fêmea fleck. Como ele porta hino e é ligado ao sexo, pode nascer uma albina ou uma lutina, depende se for série verde ou série azul, nasce uma albina ou uma lutina, você não vai ver os flex. E ambos os pais tinham flex. Você pode usar essa fêmea, ou essa fêmea no caso, num torneio, porque encaixa dentro da regra. Se você tem um macho fleck, portador de hino, e acasala com uma fêmea albina, nasce um hino macho ou um hino fêmea, do mesmo exemplo, só que agora eu estou usando uma fêmea hina, pode ser albina ou lutina, com um macho normal, portador de hino, tira macho e fêmea hino, que eu já disse essa regrinha no terceiro vídeo. Você pode apresentar eles no torneio também, não tem problema nenhum, porque se enquadra na regra. Agora, vamos supor que você tira um periquito flex, você pode levar no torneio? Pode, não há impedimento nenhum, mas você já vai entrar correndo um sério risco de ser penalizado, e com toda certeza vai, porque existe regra, e que eu vou mostrar a seguir. Ok? Então, eu queria deixar este ponto aqui relativo ao fleck, que apesar de você às vezes olhar para uma ave que é um periquito homozigoto, no caso de um cintilante duplo fator, e ele apresentar uma coroa limpíssima porque ele é de uma única cor, mas se ele for filho de aves flex, provavelmente e com toda certeza o gene do fleck está presente e vai passar isso para as futuras gerações. O dia que você acasalar ele, o fleck tem uma enorme chance de voltar. Eu não sei dizer o grau que isso é passado, tá? Eu não tenho essa informação para passar aqui, mas eu sei que trabalhar com ave fleck tem que ter um pouco de cuidado, porque o fleck é transmitido. Ele não evolui o plantel. O que evolui o plantel são as características positivas que aquela ave fleck apresenta. E apesar dela ser fleck, as características positivas dela somam no plantel. Não é o fleck que faz isso, são as características positivas que essa ave apresenta. Se você trabalhar com uma ave fraca fleck, essas características fracas, medianas dessa ave fleck vão ser passadas também. Então não é o fleck que evolui, são as características positivas que ela possui. Ok? Só queria complementar isso e vamos para o próximo tópico. Bom, um site que eu gostaria de ilustrar para o criador iniciante é este aqui, da World Budgerigar Organization, que é um site mundial que apresenta regras que são válidas no mundo todo. Quando o criador for entrar nesse site, se ele não tiver uma familiaridade com o inglês, porque o site está todo em inglês, basta, aqui atrás, quando for procurar, coloque WBO Budgerigar. Vai abrir esse link aqui. Antes de entrar, clique aqui, ó, traduzir essa página. Tá. Clicou? Vai entrar. Entrando nesse site, nessa terceira coluna na horizontal aqui, vem uma parte importante que possa vir auxiliar quem está começando. No primeiro ícone aqui, quando você clica, aparece o padrão ideal do periquito. Aqui vem ele mostrando de lado, na diagonal e frontal. Nessa frontal dá para ilustrar o desenho que eu busquei ilustrar no meu segundo vídeo, que fala do formato de trapézio. Olha aqui, ó, ele cresce em formato de trapézio. Tem a largura de face aqui. Tem a máscara com as 3 pintas pretas de cada lado. A coroa livre de qualquer marcação, com um direcional negativo. Enfim, esse é o periquito ideal. Vamos voltar. Um outro ponto importante que eu gostaria de mostrar aqui é
nesse link aqui, ó, diretrizes para juízes e expositores. Quando você entra aqui, apresenta no segundo item, veja bem, no item 2 fala do FLEC. O que é o FLEC? O FLEC é definido como qualquer marca escura, mancha, grisalho ou zebra na coroa. Veja em negrito. A parte frontal da coroa deve estar clara e livre de qualquer marcação. Bem no final, aqui, ó, FLEC deve ser tratado como uma falha grave. Isso aqui é para juízes e expositores. Abaixo vem vários itens, como pontos, as penas primárias, a cor do corpo, e vai descendo, como aqui, ó, desclassificações comuns a todas as variedades. Long tail, que é cauda muito longa, que são os long flights, e vários outros defeitos. Vem mostrando aqui, ó, item a item, basta estudar e entender. Com relação a algumas mutações, o criador vai ter que ter um pouco mais de familiaridade sobre esses nomes. Por exemplo, Spangle, que eu estou marcando aqui. O que é Spangle? É o cintilante. Então, em inglês, significa Spangle. Dominant Pied, o que significa? É hada na nossa língua. Pied recessivo, ou seja, Recessive Pied, é o AR. Tá? Então, tem várias nomenclaturas que o criador vai ter que pegar uma familiaridade melhor. Vamos voltar aqui. Se você clicar aqui, ó, escala de pontos, existe uma pontuação que o árbitro deve seguir ao analisar cada mutação. Tá aqui a escala de pontos, ó. Tipo, tamanho de condição e equilíbrio, forma e tamanho da cabeça, máscaras e pinta, cor e variedades de marca. Tá aqui, ó. Tudo aí, ok? Beleza. Agora vamos para outro item. Padrões de cores dos periquitos. Quando você clica aqui, aparece essa enorme tabela aqui, ó, com as cores dos periquitos, tá? Aqui, vamos pegar aqui, ó, verde acinzentado, aqui, verde cinza. Se você clica aqui, ó, num canela opalino, quando você clica aqui, ele já te remete aqui para baixo, mostrando cor geral do corpo, máscara, marcação, a cor dos olhos, como tem que ser as penas das asas e os detalhes aqui à frente. Então, tudo que você quiser, ou quase tudo, já tem na internet, só que está em outra língua. Basta buscar e ter acesso, ok? Então, este site aqui da WBO Bird pode vir ajudar o criador iniciante com relação a algumas regras, escala de pontos, padrões de cores, ok? Vamos para outro site aqui agora. Esse site aqui, que o endereço está aqui em cima, que eu estou marcando agora, vem falando de alguns artigos. Aqui está escrito em inglês, articles. Vários artigos sobre periquitos estão aqui. Vários, que pode auxiliar o criador iniciante. Caso esteja em outra língua, basta selecionar o texto, jogar em um tradutor e poder pegar toda a informação. Ok? Vamos aqui em cima, na barra, para outro site. Este site aqui apresenta alguns arquivos. O primeiro aqui é sobre inseminação artificial, mas está em outra língua. Basta baixar no computador e ler e pegar as informações. Logicamente, vai aparecer um texto em inglês, provavelmente. Basta traduzir. Neste outro link aqui, este site é importante para quem quer criar periquito. Por quê? Ele é um site em português dos criadores lá de Portugal. Aqui na seção técnica, quando você passa o mouse em cima, abre artigos. Quando você clica em artigos, ele é bastante rico e tem vários artigos que pode auxiliar o criador iniciante. Veja a quantidade de artigo que existe nesse site. Outro site importante é o da Federação Ornitológica do Brasil, FOB, fob.org.br. Ao entrar no site, você vai deparar com esse menu aqui em cima. O criador que não sabe aonde se filiar ou como se recorrer a um clube, basta vir aqui, ó, em clubes e clica. Ao clicar em clubes, vai aparecer este mapa do Brasil que, se você passar o mouse sobre ele, os estados vão ficar em destaque. Suponhamos que o criador seja do estado da Bahia. Ao clicar em cima, vai aparecer uma lista
com todos os clubes ornitológicos do estado da Bahia. Clubes do estado da Bahia. Olha os clubes aqui com o endereço, e-mail e telefone. Basta entrar em contato de acordo com o seu estado e se filiar a um clube ornitológico. Ok? Essa é a primeira informação deste site. Bom, vamos voltar aqui para a página inicial. Se você, entrando nesse site, rolar para baixo, você vai chegar nas nossas mídias. Ao entrar em nossas mídias, aqui do lado direito tem Ordem Brasileira de Juízes de Ornitologia. Basta clicar aqui, vai abrir esta janela. Abrindo esta janela, basta rolar para baixo. Vai chegar aqui nos manuais de julgamento. Chegando aos manuais de julgamento, basta clicar no manual de julgamento que você deseja. Aqui está o dos periquitos. Ao entrar no manual dos POA, rola para baixo. E aqui está o contato. Basta entrar em contato e solicitar o seu manual. Vai ajudar bastante o criador iniciante. Então, basta fazer uma busca na internet. Tem muito material na internet, seja no site da FOB, seja no clube dos criadores de periquitos lá de Portugal, na seção técnica, tem vários artigos, como eu estou mostrando aqui. Olha para vocês verem. Olha a quantidade de artigo, tudo em português que tem. Tem artigo aqui que foi feito pelo nosso amigo e criador Fulvio Lucieta. Esse aqui é um deles, que é Verdades e Lendas sobre Periquito. Tem esse outro aqui, que é dele também, Periquitos Ondulados, Mutações Recessivas, Vilãs ou Vítimas. Aqui. Então dá para estudar bastante sobre os periquitos, sem falar nos outros artigos que eu já mostrei. Então, essa aqui é uma mensagem curta que eu estou tentando deixar, uma informação que dá para buscar, dá para ter acesso e dá para aprender um pouco sobre o nosso hobby. Basta ter um pouco de tempo e uma força de vontade de querer aprender. O conhecimento está ao alcance de todos. Basta o criador ter essa vontade e estudar um pouco. Bom, por fim, eu espero que eu tenha elucidado aqui alguns pontos. E, em resumo, não existe uma receita de bolo que eu possa passar aqui para falar assim: faça isso que o seu plantel vai evoluir. Não. O que eu posso dizer é: tente estudar, aprender, visite criadores mais experientes, treine a visão do olhar, para quando você olhar um periquito, saber o que é qualidade e o que é defeito, para você ir trabalhando e evoluindo o seu plantel. Um plantel, ele evolui, não é porque você trabalha com ave fleck. Fleck, falo mais uma vez, não evolui plantel, não. O que evolui plantel são as características morfológicas e positivas que a ave apresenta e que vêm de famílias sedimentadas com essas características e que são passadas para as futuras gerações. Se você trabalhar com aves de boa qualidade, o seu plantel vai evoluir, seja ela fleck ou não. Eu opto por trabalhar com aves limpas, estou falando só de coroa, e que tenham as demais características. Mas se o criador quer trabalhar com uma ave falando de coroa, fleck e que tem as demais características, o plantel dele também vai evoluir. Só que o fleck vai ser passado para as futuras gerações. E eu evito trabalhar com ave fleck. Porque se um dia eu quiser apresentar uma ave num torneio, eu vou ter mais opções de aves para apresentar no torneio. Porque o fleck em torneio, conforme eu já mostrei, é uma falha grave, é falta grave e vai ser despontuado. Para que eu vou entrar no torneio sabendo que eu tenho a chance de ser despontuado? Do meu periquito está sendo apresentado, por melhor que ele seja, já ficar lá atrás. Eu evito isso, mas isso é uma opinião pessoal, tá? Fleck não evolui plantel. Essa é a minha opinião da experiência que eu tenho. O fleck pode evoluir um plantel? Não. Mas eu trabalho com ave fleck e meu plantel evolui. Ele evolui porque a ave que você utiliza, apesar de ser fleck, é ótima. Então, quem trabalha com ave fleck de alta qualidade,
o plantel evolui. Mas não é por causa do fleck, é por causa das qualidades que a ave apresenta. Porque se você pegar uma ave que não tem back skull, afunila no bico, não tem largura de face, tem uma máscara curta, senta com a barriga no puleiro e é fleck, ela não vai evoluir seu plantel, porque todas essas características negativas que eu falei vão ser passadas também. Então o fleck não evolui, o que evolui são as características positivas que a ave apresenta, apesar de ser fleck. Portanto, tanto uma ave fleck quanto uma ave limpa com características modernas evolui um plantel. Então aprenda a observar, estude e veja as qualidades necessárias que um periquito tenha que ter. Por quê? Se você trabalhar com uma ave limpa ou trabalhar com uma ave fleck morfologicamente moderna, o seu plantel vai evoluir. Eu dou preferência para a ave limpa. Agora, quem quer trabalhar com ave fleck e evoluir o plantel, meu amigo, é free, qualquer um faz, mas tem que ter a consciência de que fleck não evolui o plantel, fleck é passado para as futuras gerações e caso você queira participar de torneio ou criar dentro da regra, fleck é penalizado como uma falta grave. Espero que eu tenha conseguido ilustrar alguns sites, alguns mecanismos de pesquisa e de busca para o criador ir aprimorando o conhecimento e o conhecimento da regra que permeia esse hobby que a gente participa. Hoje eu deixei aqui a minha opinião pessoal, espero que tenha elucidado um pouco para quem está começando, para abrir a mente e saber qual o melhor caminho seguir. A minha opinião não é a palavra final, não sou o dono da verdade, mas estou tentando passar aqui um pouquinho do meu conhecimento. Espero que eu tenha colaborado e ajudado um pouco com o hobby e não sei se continuarei fazendo mais vídeos, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus.